Imagine um homem sentado no chão, coberto de feridas, cercado por cinzas e silêncio. Um homem que já teve tudo: família, saúde, respeito, prosperidade, e agora não tem mais nada. Sua pele queima, seus ossos doem, seu coração pesa como chumbo. Ao redor dele, o vento levanta poeira como se a própria criação estivesse imóvel, observando seu sofrimento. Esse homem é Jó. E o que torna sua história tão poderosa não é apenas a profundidade de sua dor, mas o fato de que, mesmo cercado por escuridão, mesmo sem entender nada, mesmo enfrentando o silêncio do céu, ele continua buscando Deus. Hoje você vai entrar no capítulo mais humano, mais doloroso e mais revelador dessa jornada. Os momentos em que a alma de Jó grita quando seus amigos o esmagam com julgamentos e quando ele descobre que a esperança não morre, ela resiste. Prepare-se. Este não é um relato distante. É a voz de um homem real, num deserto real, enfrentando perguntas que ecoam até hoje. Jó 17. Quando a esperança fica por um fio. Jó está sentado no chão e cada movimento parece arrancar mais um pouco da força que lhe resta. A respiração é curta, o corpo ferido pulsa, como brasas enterradas sob a pele. Ele sente seus dias escorrendo entre os dedos, como se o tempo tivesse decidido correr mais rápido, justamente agora que ele deseja que tudo desacelere. Seu espírito está quebrado e ele sabe disso. Os dias que antes eram cheios, agora parecem sombras. A morte, antes apenas uma ideia distante, passou a caminhar ao seu lado como uma presença silenciosa. Mas mesmo assim, Jó fala. Ele não fala com a arrogância de quem quer vencer uma discussão, mas com o cansaço de quem já perdeu quase tudo. O meu espírito se vai, os meus dias se extinguem, ele diz. É o desabafo de alguém que já não tem medo de admitir sua fragilidade. Jó não tenta parecer forte. Ele fala como alguém que perdeu as defesas. Quando olha ao redor, vê seus amigos observando-o como se fosse um espetáculo triste. Eles não entendem o que ele está vivendo. Falta a eles a sensibilidade que só a dor profunda ensina. Jó sente o peso dos olhares, das suposições, das conclusões apressadas. Ele se vê cercado não por consoladores, mas por zombadores. Pessoas que deveriam sustentar seus braços agora são aquelas que mais apertam o ferimento. Ele diz que sua vida se tornou alvo de escárnio, que suas palavras, honestas, desesperadas e sinceras, são tratadas com desprezo. Em vez de acolherem seus lamentos, seus amigos os transformam em acusações. Jó descreve seus companheiros como aqueles que escurecem a sua esperança, como se cada comentário deles apagasse um pouco mais a luz que ainda tenta sobreviver dentro dele. Mas Jó não está apenas buscando piedade. Ele quer que eles entendam algo simples e profundo. Sofrimento não é sinônimo de culpa. Dor não é prova de maldade. Nem todo ferido é culpado. Ele tenta mostrar que a vida é mais complexa do que a mente limitada dos seus amigos consegue enxergar. Jó sabe que inocência não impede sofrimento, e essa é sua maior guerra ali. Ele olha para Deus, mesmo sem enxergá-lo. Sente que Deus ergueu um muro diante dele, que suas orações batem em uma superfície intransponível. Essa sensação, a de clamar e não ouvir resposta, talvez seja a sua ferida mais profunda. O silêncio divino pesa mais que a própria doença. Jó se pergunta se Deus o colocou como alvo, se permitiu que ele fosse ferido por golpes que o mundo não entende. E ainda assim, Jó insiste que Deus é testemunha da sua integridade. Ele sabe que o Criador conhece seu coração, mesmo quando permanece calado. Essa confiança é o que o mantém respirando quando tudo grita para que ele desista. A esperança de Jó é frágil, mas é real. Ela está ali, pequena, mas viva. Ele também olha para o mundo ao redor e vê como a injustiça se espalha.
Vê pessoas más vivendo tranquilamente enquanto ele sofre sem explicação. Esse contraste alimenta sua angústia. Ele chega a dizer que Deus confundiu o entendimento do mundo, permitindo que a maldade prospere, enquanto a integridade é esmagada. Esse é o ponto mais vulnerável do seu discurso. Ele não entende. Ele não consegue explicar, mas não abandona sua fé. Jó se vê como alguém prestes a ser esquecido, como se sua vida estivesse murchando diante dos olhos de todos. Ele fala da sepultura como quem fala de um descanso inevitável, mas ainda assim se recusa a mentir para si mesmo. Ele não esconde que a dor é real, que a morte parece próxima, que a esperança enfraquece, mas ao mesmo tempo afirma algo silencioso e poderoso. Sua esperança não morreu. Ela apenas luta para sobreviver. A chama da fé está fraca, mas resiste. Enquanto houver um sopro de vida dentro dele, Jó continuará afirmando sua inocência, continuará buscando Deus, continuará aguardando, mesmo em silêncio, por uma resposta. Ele está no limite, mas não está vencido. Sua esperança está por um fio, mas ainda é esperança. Jó 18. A resposta impiedosa de Bildade. Jó ainda está respirando a dor de suas próprias palavras quando Bildade se adianta, incapaz de conter sua indignação. Ele não consegue enxergar a alma rasgada do amigo, nem a luta que Jó trava para não perder a esperança. Bildade só vê uma ameaça à sua crença rígida e antiga. E tomado pela arrogância de quem acha que entende tudo sobre Deus, ele despeja um discurso pesado, frio e impiedoso. Um discurso que cortaria até um coração forte, quanto mais o de um homem em ruínas. Com a voz firme e carregada de julgamento, Bildade pergunta por que Jó age como se fosse o único sábio. Por que suas palavras deveriam ter mais peso do que as deles? Por que Jó insiste em falar com tanta convicção se está cercado de dor? Bildade não entende que a dor não diminui a verdade e que o sofrimento não anula a integridade. Mas ele não quer entender, ele quer acusar. Bildade começa descrevendo o destino do ímpio, como se estivesse pintando um quadro sombrio diante dos olhos de Jó. Ele fala de trevas, de lâmpadas que se apagam, de vidas que desmoronam como casas abandonadas. Diz que o malvado vive cercado por terror, que seus passos são incertos, que cada movimento o aproxima de um abismo inevitável. E enquanto descreve tudo isso, Bildade lança olhares para Jó, como se não estivesse dando um sermão, mas pronunciando uma sentença. Ele fala como se pudesse ver o futuro. Diz que o ímpio é capturado por armadilhas que ele mesmo cavou, que sua força se dissolve, que sua pele é consumida por enfermidades, que sua memória desaparece da terra. É uma pintura cruel, uma visão dura, carregada de detalhes dolorosos que coincidem curiosamente com o estado atual de Jó. Mas Bildade não percebe, ou não quer perceber, que está ferindo alguém que já está no chão. Ele fala de maneira impessoal, mas suas palavras têm alvo claro. Ele descreve alguém arrancado da luz e lançado nas trevas. Fala de um homem tirado da tenda onde habita e expulso para enfrentar o rei dos terrores. Bildade usa imagens fortes, como se estivesse narrando a execução de um condenado. Ele fala de fogo, de armadilhas, de medos que se multiplicam. Fala de uma vida que se torna ruína, um nome que desaparece, uma memória apagada da humanidade. A cada frase, Jó sente como se as palavras pesassem sobre seu peito. Não porque sejam verdadeiras, mas porque vêm de alguém que deveria estar ao seu lado. Bildade não está tentando consolar, está tentando explicar a dor de Jó a partir de uma visão distorcida de justiça. E ao fazer isso, se torna mais um instrumento de sofrimento na vida do amigo. Bildade finaliza seu discurso afirmando que, assim como descreveu, é o fim de todos que não conhecem a Deus.
Ele diz isso com a convicção de alguém que acredita estar defendendo o céu, mas na verdade está machucando ainda mais alguém que já perdeu quase tudo. O mais cruel é que Bildade fala como se soubesse o segredo do sofrimento de Jó, como se pudesse interpretar sua dor com base em regras que não passam de suposições humanas. Ele não sabe do conflito espiritual que envolve toda essa história. Não sabe que Jó é um guerreiro ferido, não um pecador condenado. Não sabe que Deus permitiu esse momento não para destruir Jó, mas para revelar algo muito maior. Bildade não vê nada disso. Ele só vê sua teoria. E para defendê-la, está disposto a sacrificar a alma de quem ama. A dor de Jó não diminui com o discurso de Bildade. Ela aumenta. O que deveria ter sido um momento de apoio se transforma em uma tempestade de acusações. O que deveria ser consolo torna-se opressão. O que deveria ser empatia vira dureza. E assim, enquanto Bildade termina sua fala, acreditando ter explicado tudo, Jó sente algo muito mais profundo. O peso de uma injustiça que nasce não de inimigos, mas de amigos. Jó 19. O clímax: eu sei que o meu Redentor vive. O silêncio depois das palavras duras de Bildade não é um silêncio comum. É um silêncio pesado, quase sufocante, como se até o vento tivesse parado para observar o que viria a seguir. Jó está ferido, por dentro e por fora. Não há parte de sua vida que não tenha sido esmagada. Mas agora, o que o atinge com mais força não é a doença, nem a perda, nem o luto. É o abandono, é o julgamento. É a injustiça vinda daqueles que deveriam estar ao seu lado. Jó ergue o rosto devagar. Seus olhos, ainda que cansados, brilham com algo que ninguém esperava. Uma mistura de dor, coragem e verdade. Ele olha para seus amigos, homens que o acusaram, que distorceram sua dor, que transformaram seu sofrimento em argumento religioso, e pergunta com a voz trêmula: até quando vocês continuarão a me ferir com palavras? Jó não está apenas reclamando, está revelando uma verdade profunda. Palavras podem destruir tanto quanto doenças. Ele se sente cercado, não por inimigos, mas por pessoas que deveriam amá-lo. E isso dói mais que qualquer ferida física. Ele diz que se sente despedaçado repetidas vezes, como se cada conversa fosse uma nova pancada, um novo golpe em uma alma já machucada. Ele se sente atacado, acusado injustamente, transformado em alvo de zombaria. Então ele faz algo que poucos fariam naquela situação. Ele descreve sua dor abertamente, mostra que foi deixado de lado por parentes, abandonado por conhecidos, evitado até por servos, ridicularizado por crianças. Jó, que um dia foi honrado e respeitado, agora se sente invisível, rejeitado, descartado. A cada frase, a dor se torna mais clara, a solidão mais evidente, o abandono mais cruel. Mas então, algo muda dentro de Jó, como se uma chama antiga, quase apagada, fosse reacendida. Uma luz frágil, mas real, rompe a escuridão que o cerca, e de repente, Jó começa a falar não da dor, mas da esperança. Ele pede que suas palavras sejam registradas para sempre, como se soubesse que ali, naquele momento, algo grandioso estava sendo revelado. Ele deseja que suas palavras sejam escritas em pedra, gravadas de forma que nenhuma geração futura consiga apagá-las. Algo dentro dele sabe que o que está prestes a dizer atravessará séculos. E então acontece o clímax, a explosão espiritual. A declaração que atravessa a Bíblia como um trovão. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não diz eu acho, não diz eu espero, não diz talvez. Ele diz eu sei. Jó, no chão, arrasado, doente, abandonado, sem respostas,
Declara a maior verdade de sua vida. Existe um Redentor vivo, alguém que defenderá sua causa, alguém que colocará tudo em ordem, alguém que não o abandonou, mesmo quando tudo parece perdido. Jó vai além. Ele diz que mesmo se sua pele for destruída, mesmo se ele morrer, mesmo que nada sobre de seu corpo, ele verá Deus com seus próprios olhos. É fé que ultrapassa a lógica. É esperança que desobedece ao desespero. É luz onde só existia trevas. Nesse momento, Jó não está apenas falando sobre sobrevivência. Ele está falando sobre redenção, sobre justiça divina, sobre a certeza absoluta de que sua história não termina na dor. Os amigos o acusaram de ser um pecador. Mas Jó olha para além dos olhos deles, para além das circunstâncias, para além da dor, e declara: eu verei o Senhor. Essa não é apenas a frase mais famosa do capítulo. É o coração pulsante da fé de Jó. É o grito que atravessa a noite. É a prova de que a esperança pode sobreviver ao impossível. Jó permanece sentado no pó. Mas nesse instante, sua fé se ergue como uma montanha. Ele ainda não tem respostas, ainda não tem alívio, ainda não tem explicações. Jó 20, Zofar e o ciclo cruel de acusações. Após ouvir a declaração mais poderosa que Jó já havia feito, eu sei que o meu Redentor vive. O ambiente ao redor fica carregado. Aquela frase atravessou a alma dos amigos como um raio inesperado. Mas em vez de despertar compaixão ou reflexão, provocou algo bem diferente em Zofar: irritação. Uma irritação profunda, quase agressiva, como se Jó estivesse insultando toda a estrutura de crenças que ele carregava. Zofar não esconde seu incômodo. Ele se inclina para a frente, apertando os dedos como quem segura uma verdade absoluta. Sua voz não tem misericórdia, tem impaciência. Para ele, a dor de Jó não é uma janela aberta para a fé, é uma ameaça à sua visão estreita de justiça divina. Minhas reflexões me obrigam a responder, ele diz. Não é empatia, não é preocupação, é orgulho ferido. Zofar interpreta o sofrimento de Jó como rebeldia espiritual. Ele acredita que, ao falar com tanta convicção, Jó está desafiando a Deus. Então, como alguém determinado a corrigir o amigo, Zofar começa seu discurso. Ele descreve o destino do ímpio como se estivesse lendo uma sentença final. Suas palavras são afiadas, duras, praticamente cortantes. Ele diz que a alegria do perverso é breve, que sua felicidade dura apenas um instante. Zofar pinta o ímpio como alguém que se exalta, que sobe, que cresce, apenas para despencar de forma trágica e inevitável. E ao olhar para Jó, ele sugere, sem dizer abertamente: isso é o que aconteceu com você. Mas Zofar não para por aí. Ele afirma que o malvado guarda o pecado como se fosse alimento, como se suas maldades fossem saborosas enquanto estão na boca, mas que logo se transformam em veneno dentro do corpo. Ele engole a riqueza, mas Deus fará vomitá-la, Zofar declara com frieza. Essa imagem é brutal. É a descrição de alguém que colhe destruição por causa da própria maldade. Zofar fala do pecado como algo que se transforma em fogo, queimando o interior do homem, como se Jó estivesse sofrendo exatamente essa consequência. E cada frase é um golpe, não apenas contra Jó, mas contra sua integridade. Zofar diz que o ímpio viverá ansioso, que nunca conhecerá paz verdadeira, que será perseguido por terrores, cercado por medo, ameaçado por tragédias constantes, que tudo o que acumular desaparecerá como água escorrendo pelo chão. Para Zofar, isso explica tudo o que aconteceu a Jó. Suas perdas, sua doença, seu luto, tudo é visto como resultado de uma vida oculta de pecado. Não importa que Jó tenha sido conhecido como justo. Não importa que tenha sido exemplo de integridade. Zofar não consegue enxergar além da própria teologia estreita.
E enquanto ele fala, Jó sente o peso de mais um golpe. Zofar afirma que a riqueza do malvado não permanecerá, que sua vida será reduzida a nada, que seu fim será vergonha. Ele descreve alguém que Deus expõe publicamente, alguém que perde tudo, alguém que cai sem misericórdia. Zofar fala com tanta certeza, tanta rigidez, que parece acreditar que Deus age apenas de um jeito. Na mente dele, o sofrimento é prova de culpa. A queda é prova de pecado. A dor é evidência de maldade. Essa visão é estreita, é pequena, é injusta. Zofar acha que está defendendo Deus, mas na verdade está distorcendo a justiça divina. Ele não sabe do diálogo celestial que deu início à prova de Jó. Não sabe da batalha espiritual que acontece além do alcance humano. Não sabe que Jó é vítima de um processo espiritual profundo, não de punição. Por isso, Zofar termina seu discurso como quem sela um veredito. O destino do ímpio é este. Para ele, Jó se encaixa nessa descrição. Ele não diz claramente, mas deixa implícito em cada frase: você sofre porque merece. E assim, o ciclo cruel de acusações continua. Os amigos de Jó não aliviam sua dor, ampliam, não o levantam, o empurram mais fundo, não enxergam seu coração, apenas repetem teorias vazias. Jó está cercado não apenas pela doença e pelo luto, mas por interpretações equivocadas. É a dor de um homem ferido por fora e condenado por dentro. Mas o capítulo termina com algo invisível acontecendo. Mesmo sem perceber, Zofar confirma que nenhum deles entende o que Deus está fazendo. E Jó, mesmo ferido, continua sendo o único a enxergar além da superfície. Jó 21. O mundo real. Por que os ímpios prosperam? Depois da enxurrada de acusações de Zofar, o ambiente ao redor parece tomado por uma tensão silenciosa. Jó, sentado entre as cinzas, respira fundo como quem reúne forças não para se defender, mas para dizer a verdade que ninguém quer encarar. Ele ergue o olhar e, com uma calma que contrasta com a crueldade dos amigos, faz um pedido simples e profundo. Escutem-me. Apenas escutem o que vou dizer. Não é um grito, não é um desabafo impulsivo. É quase uma súplica. Sejam capazes de me ouvir antes de me julgar. Jó então revela uma pergunta que corta como lâmina. Uma pergunta que toca a realidade da vida de forma tão profunda que ecoa até hoje. Por que os ímpios prosperam? Ele não fala em tom de revolta. Ele fala com honestidade, com experiência, com lágrimas na voz, porque Jó viu isso acontecer. Ele viu homens injustos vivendo em paz, viu gente corrupta prosperar, viu perversos morrerem tranquilos, enquanto justos eram esmagados pela vida. Jó começa descrevendo cenas que qualquer pessoa da época reconheceria. Homens que rejeitam a Deus e, mesmo assim, vivem longos anos. Famílias que prosperam sem jamais agradecer ao Criador. Pessoas que zombam do céu, mas cujas casas permanecem firmes, cheias de segurança e risos. Ele diz que esses homens declaram com arrogância: afasta-te de nós, Deus, não queremos saber dos teus caminhos. E para a surpresa dos amigos e para o desconforto deles, Jó diz que mesmo assim, tais pessoas são poupadas. Suas propriedades aumentam, seus filhos crescem, seus rebanhos se multiplicam. Eles vivem dias tranquilos, morrem em paz e deixam heranças. É aqui que Jó desmonta toda a teologia simplista dos amigos, porque para eles, sofrimento é prova de pecado. Prosperidade é sinal de justiça, mas Jó olha para o mundo real e não é isso que ele vê. Ele vê injustiças, vê contradições, vê mistérios que nenhuma doutrina simples consegue explicar. Ele pergunta: se Deus sempre destrói os ímpios imediatamente, por que eles prosperam por tanto tempo? Se a desgraça é resultado direto da maldade, por que tantos perversos morrem em tranquilidade?
Jó mostra que a vida não funciona como seus amigos imaginam. Não é uma equação matemática. Não é uma balança previsível. É um mistério. E Deus opera de maneira mais profunda do que qualquer ser humano consegue enxergar. Ele fala que uns morrem cheios de vigor e outros morrem amargurados, sem nunca provar o bem. Mas ambos acabam no mesmo lugar, no pó da terra. Essa verdade derruba todo o argumento dos amigos. Se Deus julga imediatamente cada pessoa nesta vida, por que Jó sofre e os ímpios prosperam? Jó continua, expondo a incoerência dos discursos dos amigos. Eles dizem que a descendência do ímpio será castigada. Mas Jó pergunta: vocês já viram isso acontecer sempre? Não. Vocês estão afirmando coisas que não podem provar. Ele mostra que muitos ímpios desfrutam de seus dias sem qualquer interrupção, que suas vidas não são marcadas por calamidade, que muitas vezes morrem em paz, cercados de conforto. E então Jó diz algo ainda mais ousado: as finas palavras de vocês são apenas vento. É chocante, mas é verdadeiro. Jó expõe que os amigos estão tentando interpretar o mundo com lentes pequenas demais. Eles querem um Deus que funcione dentro de suas fórmulas, mas Jó viu que Deus é maior do que isso, que a vida é mais complexa, que a justiça divina não cabe em teorias humanas. Na visão de Jó, prosperidade e sofrimento não são provas definitivas de nada, não revelam o caráter da pessoa, não indicam a presença ou ausência de Deus, não são termômetros da alma. Ele desmonta tudo o que os amigos acreditam. Ele quebra, com verdades simples e dolorosas, toda a teologia dos que o acusam. E enquanto fala, fica claro que Jó não está questionando Deus, está questionando a maneira como os amigos representam Deus. No fim do capítulo, Jó permanece firme, não aceita a mentira confortável, não aceita doutrinas sem compaixão, não aceita julgamentos superficiais. Ele escolhe encarar a vida como ela é, misteriosa, dolorosa, profunda, mas acima de tudo, governada por um Deus que vê além do presente. Jó 22, a falsa moralidade de Elifaz. O ambiente ao redor está pesado. A cada capítulo, a conversa entre Jó e seus amigos deixa de ser diálogo e se transforma em batalha. Não é uma batalha de espadas, mas de palavras. E palavras podem ferir mais do que qualquer lâmina. Agora é a vez de Elifaz falar. O mais velho, o mais experiente, aquele que deveria trazer sabedoria, mas que neste momento se torna a voz mais dura de todas. Elifaz não fala com o coração, fala com o orgulho ferido. Fala como alguém que teme perder o controle da narrativa. Para ele, Jó representa um risco, o risco de quebrar sua visão rígida de como Deus funciona. Então Elifaz decide fazer o que pessoas orgulhosas sempre fazem quando não conseguem vencer um argumento. Ele acusa, e acusa com força. Elifaz começa questionando a integridade de Jó. Pergunta se Deus se importa com a justiça humana ou se Jó realmente acha que sua piedade acrescenta algo ao Criador. Com essas palavras, ele insinua que Jó está se achando importante demais, que seu comportamento é presunçoso. Mas não é isso que está acontecendo. Jó nunca afirmou superioridade. Elifaz está distorcendo suas palavras, e é só o começo. Sem ter provas, sem ter testemunhas, sem conhecer o coração de Jó, Elifaz dá o passo mais cruel. Ele inventa pecados, acusa Jó de oprimir os pobres, de tomar roupas de quem não tinha o que vestir, de negar água ao sedento e pão ao faminto, de explorar viúvas, de destruir a confiança dos órfãos. Essas acusações são falsas. Todos sabem disso. Jó era reconhecido como um dos homens mais justos e generosos de sua geração. Era alguém que abria sua casa, que ajudava necessitados, que defendia inocentes. Mas Elifaz não quer saber da verdade. Ele quer proteger sua doutrina.
e para isso está disposto a sacrificar a reputação de quem sofre. É um golpe baixo, é covardia espiritual, é moralidade falsa, aquela que quer parecer pura, mas nasce contaminada. Elifaz afirma que é por causa desses supostos pecados que calamidades cercaram Jó. Ele descreve o sofrimento do amigo como se estivesse lendo um relatório de punição divina. Por isso, a rede de maldição o envolve. Por isso, trevas o cercam. Para Elifaz, tudo faz sentido. Para ele, Jó colhe o que plantou. Mas Elifaz está cego. Cego pela teologia. Cego pela arrogância. Cego pelo desejo de estar certo, mesmo ao custo de esmagar alguém inocente. Então, como se suas falsas acusações não fossem suficientes, ele começa a pregar para Jó como se Jó fosse o pior dos pecadores. Ele diz que, se Jó se arrepender, arrependimento de pecados que nunca cometeu, então Deus restaurará sua vida. Fala como um líder religioso frio, usando promessas bonitas para manipular alguém vulnerável. Se você voltar para o Todo-Poderoso, será edificado. Se você colocar ouro longe de sua tenda, o Senhor será sua riqueza. Elifaz oferece prosperidade, proteção, luz e segurança. Mas tudo isso está condicionado a um arrependimento que Jó não pode fazer. Porque não há culpa real, não há pecado oculto, não há maldade escondida. Elifaz não percebe o absurdo. Ele está pedindo que Jó minta para Deus apenas para caber em sua lógica. A falsa moralidade faz isso. Prefere uma mentira conveniente a uma verdade dolorosa. Para Elifaz, não é possível que Jó esteja sofrendo e, ao mesmo tempo, seja inocente. Para ele, a vida não é complexa. Para ele, Deus só age de um jeito. Para ele, dor sempre significa culpa. Mas Jó destruiu essa equação. Com sua integridade, com sua fé, com sua dor real. E isso incomoda mais do que qualquer coisa. O capítulo revela um conflito muito maior que uma simples conversa. É o confronto entre duas formas de ver Deus. A visão pequena, limitada e moralista de Elifaz, que tenta encaixar Deus em fórmulas humanas. E visão sincera, sofrida e profunda de Jó, que sabe que Deus é maior do que qualquer explicação. Elifaz fala de teologia, Jó fala de vida, Elifaz fala de julgamento, Jó fala de coração, Elifaz fala como quem domina, Jó fala como quem é sincero. Ao final do capítulo fica claro, Elifaz não entende Deus, e pior ainda, não entende Jó. E suas palavras, em vez de curar, viram mais um peso sobre um homem quebrado. Jó 23, o grito de quem procura Deus. Quando Elifaz termina seu discurso cheio de acusações e condenações, o silêncio que se instala não é o silêncio da paz. É o silêncio pesado que acompanha a injustiça. Jó permanece imóvel por alguns instantes, como se estivesse absorvendo cada palavra que ouviu, não porque acredita nelas, mas porque elas caíram sobre sua alma já ferida como pedras. Ele finalmente ergue o rosto. Mas agora, não para responder aos homens. Jó olha para além deles, para além das cinzas, para além da dor. O que ele busca não está ali diante dele, está acima, no invisível, no eterno. E é nesse momento que Jó deixa de falar com acusadores e começa a falar com Deus. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo! Essa frase não é apenas uma queixa, é um clamor que vem do fundo da alma. É o grito de alguém que não busca respostas fáceis, mas a presença real do Criador. Jó não quer vencer debates, não quer provar sua inocência para os amigos, não quer parecer forte. Ele quer Deus. Ele quer ouvir sua voz, entender seu silêncio, sentir novamente aquilo que sempre o guiou. Ele imagina o encontro, ele diante do trono, apresentando sua causa, perguntando por que foi ferido, por que perdeu tudo, por que as trevas tomaram sua vida tão rapidamente. Jó acredita que diante de Deus seria ouvido,
que Deus não o esmagaria como fazem os homens, que o Senhor não o trataria como inimigo. Mas o problema não é o desejo, o problema é a distância. Jó procura Deus, mas não o encontra. E então ele descreve essa busca com uma honestidade que atravessa séculos. Procura Deus no Oriente, onde o sol nasce, mas ele não está lá. Vai ao Ocidente, onde o sol se põe, mas ali também não o vê. Olha para o Norte, onde Deus opera em mistério, mas não consegue percebê-lo. Olha para o Sul, mas Deus permanece invisível. Jó busca em todas as direções e todas elas parecem vazias. E esse é talvez o ponto mais doloroso. Não é apenas a dor física, nem a perda da família, nem o abandono dos amigos. É a sensação de que Deus está distante. Mas mesmo diante desse vazio, Jó diz algo extraordinário, algo que revela a profundidade de sua fé. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Isso muda tudo. Jó não sabe onde Deus está, mas sabe que Deus sabe onde ele está. Essa é a esperança que resiste ao silêncio. É a fé que permanece quando a lógica desaba. É a luz que continua acesa quando a noite parece infinita. Jó entende que Deus está provando o seu coração e diz: "Quando ele me provar, sairei como ouro." Essas palavras não vêm de alguém que entende o plano. Vêm de alguém que não entende nada, mas confia. Confia no caráter de Deus. Confia na justiça de Deus. Confia na fidelidade de Deus. Jó afirma que seguiu os caminhos do Senhor, que guardou seus mandamentos, que valorizou sua palavra mais do que o alimento diário. Ele não diz isso por orgulho, mas porque sabe quem ele é. Sabe que sua integridade não está em debate. Sua dor não é consequência de pecado. É consequência de um mistério espiritual que só o céu compreende. Mas Jó também é sincero sobre o outro lado da fé. Ele tem medo do poder incompreensível de Deus, medo do silêncio, medo do desconhecido. Seu coração treme, a escuridão o assusta, mas mesmo tremendo, ele não recua. Mesmo confuso, ele não foge. Mesmo cercado de sombra, ele não desiste. Jó está vivendo um confronto profundo, não com Deus, mas dentro de si mesmo, entre o medo e a confiança, entre o silêncio e a esperança, entre a dor e a fé. E quando termina de falar, fica claro que Jó não encontrou Deus, mas também não perdeu Deus. O céu está silencioso, os amigos estão errados, e Jó está no meio do fogo, sem respostas, mas segurando firme a única certeza que resta: Deus conhece o seu caminho, e isso basta para continuar.